A minha função no projeto é dar um apoio e ao mesmo tempo direcionar as outras pessoas que ficaram funções, né? Por exemplo, para os atores tentar ver se eles estão conseguindo fazer, marcar a apresentação, para os meninos que ficaram do projeto tá falando, assim, do blog, dessas outras coisas, tá direcionando mais ou menos o que eles podem estar fazendo e que não requer tanta a minha presença, assim, mais ou menos dividir funções. Eu tenho esse aprendizado com a Conceição, né? Que eu acompanho ela nas visitas, eu ajudo ela a arquivar, a ver relatório, a repassar tarefas, a mais ou menos tudo, assim. Eu auxilio ela em quase todas as coisas que ela faz aqui. As únicas coisas que eu não faço é fazer relatório, né, porque precisa do número do CRAS, o número dela de ciência social, mas o resto eu faço tudo. Eu arquivo, eu vou em visita, eu telefono, às vezes eu ajudo a fazer ofício, mas o resto é ela que... Eu tô no 3º ano, né, do ensino médio, tô estudando no José Martins. Então, o projeto vai fazer 3 anos agora, né, em agosto. Acho que é 1 ano e meio, é isso? Eram 12 atores, né, mas agora... com isso de sair, o Andjara, o William, o Alisson, o Daniel, eu acho que vão ficar 12 mesmo, que vão ser os que tem outros que vão repor eles. Mas 12 mais eu, o Daniel no caso, o Thiago e a Gabriela, né? Que estão meio indiretamente, mas ainda estão. Então são 12, são 16 pessoas. Eu entrei aqui mesmo, né? Eu fiz aula de artes quando era menor, a minha irmã também fazia aula de artes. Mas eu entrei aqui mesmo foi pro projeto Asas, né? Porque eu fazia adolescente aprendiz, aí no término do adolescente aprendiz a professora falou que tinha uma capacitação que eles iam dar aqui, que ia ser muito bom pra mim, que ela identificava meio um pouco do meu perfil, né, pra esse curso, e falou pra mim vindo, indicou meu nome pra Ivone, e eu vim até aqui, que foi até a primeira entrevista em grupo, onde eu falei que ia ser assistente social, e foi mais ou menos assim que eu entrei aqui e conheci mais ou menos o trabalho, aí eu gostei, né, eu já havia frequentado aqui antes, aí eu retornei aqui e... Então, assim, quando eu entrei, foi toda aquela formação, né, que o primeiro dia foi passado pra gente o tema que a gente ia abordar, que era a SAF, até então a gente não conhecia. E no começo eram 5, né, eram nós 5, né, no projeto, a nossa relação era boa. E a gente começou a desenvolver, conversar, ler sobre a SAF, conversar, até que a gente desenvolveu isso da peça, né? Porque mais ou menos a gente já tinha um objetivo geral, que era desenvolver um programa de prevenção e conscientização. No começo a gente não sabia como a gente ia desenvolver isso. Aí depois, através de leitura, através de analisar, porque era muito assim, no começo a gente analisou o quê? Que era muito teórico tudo aquilo. Até a gente não estava dando conta, né, de entender o que a gente iria. Então a gente pensou no começo assim, não, se nós que estamos aqui, né, lendo isso, a gente não está entendendo, a gente não pode desenvolver esse projeto só com palestras para as pessoas. Divulgar, conscientizar elas através de palestras, porque elas não vão obter nada, assim, elas não vão não entender nada do que a gente está falando. Então, aí nasceu, né, a ideia de fazer a peça de teatro. Porque pra gente era uma forma lúdica e informativa ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que elas iam estar assistindo uma peça, iam estar focadas assim assistindo, elas iam estar obter aquela informação, porque era mais fácil dela obter. E assim que nasceu, né? Dessa forma a gente pensar sobre a forma delas obter mais informação. Aí nasceu a ideia da peça. E a ideia da cartilha foi assim, a gente pensou, a peça, eles vão assistir a peça e tal, mas a gente quer uma coisa que reforce, que eles levem pra casa e em casa eles possam ler, reler quando eles, entendeu, passar, uma coisa de passar, divulgar, entendeu? Aí a gente pensou também na cartilha informativa como uma forma de reforçar a peça, entendeu? E nossa relação era boa, assim, a gente, às vezes, nós tínhamos muita contradição, assim, de ideia, uns pensavam uma coisa, outros outra, assim, mas a gente sempre chegava em uma ideia geral, que todo mundo concordava, né, depois de bastante discussão. E foi mais ou menos isso, assim que nasceu o objetivo da cartilha, da peça de teatro, foi pensando, lendo, discutindo muito. Assim. A SAF, a gente obteve muitos dados, né? A gente leu o livro, né, do Dr. José Mauro Braz de Lima, e ele fala muito sobre a SAF. Mas eu não me recordo de tudo assim do livro, porque é muita coisa. Mas o que eu recordo mais
é que ele fala que a SAF, ela já virou uma epidemia, né? Porque muitas mulheres, no período de gestação, elas bebem. É uma coisa que já foi constatada. E elas bebem e isso já virou uma epidemia, porque, em consequência, a maioria dos filhos, né, de mulheres que bebem nascem com a SAF. E já virou uma epidemia. E é uma doença que no Brasil, assim, é pouco tratada. Eles tratam mais no Rio de Janeiro, que ele é um médico cirurgião, e ele tem parceria com outros médicos de lá, e ele já tem um projeto. Lá, ele já desenvolveu um projeto para a SAF lá no Rio de Janeiro, e também do trabalho dele, que ele, ele tem o livro, né, que é uma das formas de divulgação do trabalho dele é o livro, né, para conscientizar. E também, acho que esse grupo de profissionais, que eles têm umas pessoas que eles passam com esse grupo de profissionais. Mas da SAF mesmo, é que a SAF é uma doença que ela não tem cura, mas ela é 100% prevenível, né? Também eu obti outros dados também com esse livro, foi que o TDAH, né, que é o déficit de atenção, é semelhante à SAF, que é uma doença que tem cura, mas é com remédio. E muitas crianças, às vezes, passam nos médicos, e os médicos, por não conhecerem a SAF, eles fazem um diagnóstico como essa TDA, né, que é esse déficit de atenção. E muitas vezes é SAF, e eles tratam com remédio. E a consequência disso é que a criança tenha a piorar nesse déficit de atenção, porque muitas vezes não é SAF. E foi esses dados que eu adquiri no livro e tal. Da SAF também, com esse tempo de estudo, a gente descobriu que foi em 1963 que foi descoberta, né, com experiência com galos, né, se não me engano, que eles implantaram álcool nos ovos, aí depois eles fizeram um tipo de uma dinâmica com os galos para ver qual deles chegava até a comida, colocaram vários obstáculos, aí eles separaram que os que tinham, né, recebido álcool o álcool no feto, né, dentro do ovo, eles não conseguiam chegar até a comida, e os outros não, iam normal. Aí foi isso que eles começaram a pesquisar, estudar e ver que o álcool era mal causador, né, mal causador de, como que se diz, eu posso dizer? Ele danifica as estruturas do cérebro e tal, porque ele entra direto pelo embrião, quando a mãe ingere álcool durante a gestação, o álcool vai direto para o embrião, aí vai direto pela coluna cervical, e como nos 3 primeiros meses o feto está em formação e é o crânio, vai direto pro crânio, aí que acontece, né, as rupturas do desenvolvimento do cérebro, né, dessas estruturas. E é isso que eu obti e tal. As nossas primeiras ações foi escrever o projeto, né, e tentar entrar em contato, pesquisar com as pessoas que a gente conhecia, caval, pessoas que ela identificava como podem estar ajudando a gente, né, porque o primeiro passo, assim, foi mesmo arrumando um profissional, né, uma pessoa para ser diretora do espetáculo, para criar essa dramaturgia, E foi uma das primeiras ações, depois que a gente escreveu, foi isso, procurar esse profissional. Aí foi até que a gente começou, a gente pesquisando também na internet, a gente conheceu o Dr. Herman, e a gente começou a visitar pra saber mais. Aí depois a gente fez o vídeo da mãe do Roney, que foi através do Gregory, né, que ele conhecia ela, e depois veio todo o histórico. E nossas primeiras ações foi essa, procurar uma pessoa, fazer visita, ir na OBS, conversar, pra desenvolver esse projeto, né. Para desenvolver todos os nossos objetivos, foi assim, o primeiro passo foi procurar essa pessoa, né, que pudesse ser a diretora do espetáculo, depois fazer essas visitas, pesquisar na internet, pessoas que poderiam nos ajudar na parte de estudo, e foi assim que começou. Primeiro foi um tal de Gerson, uma coisa assim, eu não me recordo bem, mas ele veio conversar com a gente gostou muito do perfil dele, porque ele já trabalhava há 7 anos, se eu não me engano, com teatro de rua, né? Aí a gente gostou muito, assim, do perfil dele, que ele falava que sabia desenvolver, a gente falou da SAF, ele ficou muito interessado no tema. Mas daí ficou meio contramão pra gente, porque o valor que ele estava pedindo para estar sendo diretor do espetáculo era muito alto. E o que a gente tinha, né, mais ou menos o que estava disponível, não dava. Aí, através da Val, ela passou outro contato, né, dessa Andréia de Almeida, aí a gente marcou uma reunião, fez reunião com ela, que a gente se apresentou, falou do nosso projeto, e ela ficou muito interessada. E como ela já havia feito um trabalho
né, na FEBEM, com as meninas da FEBEM e também no Circo Navegador, ela gostou muito e ela gosta muito do social. Aí ela falou que ia ajudar a gente, aí depois a gente acertou tudo e ela começou a ser diretora do espetáculo. Aí ela começou, a gente pediu pra gente passar as pesquisas pra ela, a gente passou e ela ia escrevendo um texto da peça em cima das pesquisas que a gente ia passando pra ela, em cima de conversa, em cima de atividades que elas passavam e tudo. E o grupo de teatro se formou assim.